economista e doutor em economia, Otílio Rodrigues, de Campinas, em São Paulo. Otílio Rodrigues, os estados nordestinos continuam os mais pobres da Federação Brasileira. Quais os fatores que concorrem para que os estados nordestinos amarguem posições tão lamentáveis? Primeiro, eu gostaria de começar definindo assim, do ponto de vista econômico, né, como que a economia e os economistas definem a pobreza. No senso comum, a definição de pobreza é quando a gente não tem dinheiro. Nós somos pobres quando a gente não tem o dinheiro para comprar o que precisa. Mas pobreza é um assunto sério, pobreza é uma questão social, moral. E do ponto de vista da economia, existem algumas definições de pobreza. O Banco Mundial define o estado de pobreza quando uma pessoa recebe algo, uma renda inferior a 1,90 dólares, 1,9 dólares por dia, que daria algo em torno de, vamos dizer aí, aproximando R$10. Isso eles chamam de pobreza absoluta ou linha de pobreza. Pobre é todo aquele que recebe, que tem uma renda per capita mensal inferior aí a R$300 por mês. Para a ONU e a Organização Mundial de Saúde, né, eles definem a pobreza de uma maneira um pouco diferente. Pobreza é o estado em que a pessoa não consegue ter acesso aos serviços básicos, essenciais, como saúde, habitação e o consumo de bens, como alimentação, transporte, comunicação. Pobreza é o estado em que as pessoas não têm condições, por exemplo, ao saneamento básico, água canalizada, a eletricidade, né? Então, do ponto de vista econômico, a pobreza é definida como a falta de acesso a esses bens essenciais e esses serviços essenciais, né? É claro que isso tem todas consequências, né, que a gente pode comentar. Agora, tradicionalmente, historicamente, os estados nordestinos, agora eu acho que no final de fevereiro, há poucos dias, né, eu não lembro agora exatamente o dia, o IBGE, eles divulgaram a chamada renda per capita, né, das famílias. Eles fazem o PNAD, que é o Programa Nacional de Amostra Domiciliar, eles pesquisam, eles pegam a renda da família, é um conceito um pouquinho diferente daquele conceito clássico de renda per capita, que se mede aí e se compara os países, né? Nesta amostra do PNAD, o IBGE pega a renda familiar e divide pelo número de membros da família, né? Então, nessa última amostra, o que ficou evidente é que os estados nordestinos, eles continuam, como sempre se posicionaram historicamente, né, entre os últimos colocados. Por exemplo, o pior estado colocado foi o Maranhão, né? O Maranhão, eles detêm 29% da população maranhense vivem em estado de pobreza extrema, de pobreza absoluta, segundo os critérios aí, se a gente pega a métrica da ONU, né? Agora, aí você pergunta, você está questionando, quais as causas, né? Por que os estados nordestinos e o Nordeste sempre se posicionou entre os últimos colocados, né? Enquanto que os estados do Sul, por exemplo, o estado mais bem colocado da federação nessa amostra foi o Distrito Federal, mas aí é uma exceção por conta do alto volume de salários públicos e de servidores públicos que tem em Brasília. Quando você pega os estados, né, os estados mais ricos, Santa Catarina, por exemplo, que tem a melhor renda per capita familiar, né? E aí depois vem São Paulo, Rio Grande do Sul, os estados da região Sul e Sudeste, Rio de Janeiro e tudo mais. Bom, mas aí a gente começa a se questionar, né? Por que será que o Nordeste está sempre associado à pobreza, à miséria, né? Ora, o Nordeste é uma região rica, tem um potencial econômico enorme. Por que então que a gente, historicamente, nós estamos sempre posicionados do ponto de vista do nível de
de riqueza, de prosperidade, de qualidade de vida, de bem-estar entre os mais pobres. Aí a resposta não é simples, né? E existem muitos estudos, né, que investigaram as causas da pobreza nordestina. Por exemplo, uma das causas que historicamente sempre foi apontada é a questão da seca, o que não é um motivo explicativo verdadeiro, né? O Nordeste é pobre porque sempre foi castigado pela seca, né? A seca sempre foi... Ora, existem muitos países que vivem situações muito piores, como Israel, né? Eu tive a oportunidade de visitar o Israel, e é um país pequeno, a gente pôde ver de ponta a ponta. Ora, lá, conversando com algumas pessoas locais, eles contam o número de dias que chove por ano, né? O ano que chove bem, chove 10 dias por ano, né? E eles desenvolveram uma tecnologia para tirar a água do mar, para dessalinizar a água do mar. Eles aproveitam a água da chuva. Nos poucos dias que chovem no país, eles aproveitam a água, acumulam a água e depois utilizam a água para o consumo doméstico e tudo mais. Então, segundo alguns estudos de economistas que se debruçaram sobre o problema nordestino, a seca não explica. É claro que a seca é um fator, é um dado da equação da pobreza nordestina, mas não é. Agora, andando um pouco mais aí nessa explicação, segundo alguns economistas e historiadores, o que explica a pobreza nordestina? Primeiro tem a questão da colonização brasileira, né? Isso é um dado irrefutável, né? Enquanto, por exemplo, a América do Norte e outros países da Europa tiveram a colônia de povoamento, os primeiros povos que chegaram eram povos, por exemplo, que colonizaram os Estados Unidos, o Canadá, eram pessoas que vinham da Inglaterra e da França, fugidos da guerra religiosa que existia lá entre católicos e protestantes. E eles vieram, e é chamada de colonização de povoamento. Essas pessoas vieram para cá, se estabeleceram aqui e aqui começaram a se organizar e a produzir. Foi diferente da colonização que aconteceu no Brasil, onde Portugal aplicou aqui a exploração colonial de extrair o máximo das riquezas materiais que tinham aqui. Então o Brasil era uma fonte de prover recursos materiais, como inicialmente o pau-brasil, depois os minérios, né? E o ouro, principalmente. Então, era uma colônia um processo de colonização de exploração, né? E aí, isso aí gerou toda uma explicação para a parte do atraso nordestino. Uma outra explicação também para o atraso, para a pobreza nordestina, é a questão da sociedade escravista, né? Nós sabemos que a desigualdade social no Brasil tem origens muito no sistema de escravidão. E mesmo depois da libertação dos escravos, os negros não tiveram as oportunidades e os meios de construir uma vida digna, né? E se você olhar a origem da maior parte da pobreza brasileira está associada principalmente à questão da raça, dos negros. Tem a questão também ainda eu estou falando aqui do ponto de vista da economia, né? Como os economistas investigaram e explicam a pobreza nordestina. Tem a questão também da industrialização. Eu citaria ainda 2 fatores que explicam a pobreza nordestina. Um é a questão da industrialização tardia. Como nós falamos no programa anterior, o liberalismo econômico, né, e a revolução industrial foi o responsável por um salto de produtividade, geração de prosperidade e riqueza no mundo, né, principalmente na Europa Ocidental e Estados Unidos, né? E no Brasil, essa industrialização é chamada de industrialização tardia ou modernização tardia, porque isso só veio acontecer muito mais tarde na história. Por exemplo, a primeira universidade brasileira é da década de 30, a USP, enquanto que em outros países a universidade para gerar conhecimento, para produzir
toda a transformação do sistema produtivo, aconteceram bem antes. E o último fator que eu listaria ainda, entre o pouco que eu aprendi nas minhas aulas de história econômica, é a questão do fenômeno da urbanização. Até 1950, o Brasil era um país hegemonicamente rural. A maior parte da população vivia em zonas rurais. E a partir da década de 60, né, e se avolumou na década de 70, aconteceu o fenômeno da urbanização, ou seja, as pessoas saíram do campo e foram para as cidades. Isso gerou um grande volume de problemas sociais, de problemas econômicos. Esse fenômeno da urbanização é uma das causas da pobreza que se observa hoje nos grandes centros urbanos, né? Onde você vê lá a moradia, as pessoas paupérrimas, sem acesso a serviços básicos de saneamento, né, de saúde, de educação e tudo mais. A explicação da pobreza nordestina, ela é complexa, né? Sem contar, por exemplo, a questão da desigualdade, a questão dos esquemas políticos, do clientelismo, do coronelismo. Isso também é parte da explicação da pobreza nordestina.